Você já percebeu como algumas pessoas extremamente inteligentes continuam presas a uma vida de limitações financeiras? Elas conhecem teorias, discutem economia com propriedade, até sabem como investir, mas continuam endividadas, inseguras, estagnadas. Isso acontece porque há uma diferença brutal e muitas vezes ignorada entre saber e aplicar, entre entender e agir. O estoicismo nos lembra que sabedoria não é o que você pensa, é o que você pratica. Muitos associam riqueza à sorte, ao acaso, a eventos externos. Mas a verdadeira riqueza nasce de escolhas silenciosas e disciplinadas. Não é o golpe de sorte que muda uma vida, e sim os hábitos repetidos quando ninguém está olhando. O que mantém uma pessoa pobre, mesmo com todo o conhecimento do mundo, são rotinas mal construídas, crenças nunca questionadas, decisões adiadas. A ignorância não é o maior inimigo da prosperidade. A ilusão de saber o suficiente já é destrutiva por si só. A vida financeira não muda com uma ideia brilhante, mas com a coragem de fazer diferente. Todo santo dia. Liberdade não se encontra no luxo, mas na autonomia. E essa autonomia vem da vigilância sobre os próprios impulsos. Sêneca nos adverte: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. Neste vídeo, você vai entender quais são os 10 hábitos financeiros que silenciosamente mantêm as pessoas na pobreza. E mais importante do que isso, vai enxergar como transformá-los com atitudes estoicas de ação, controle e visão de longo prazo. Os exemplos numéricos apresentados neste vídeo representam uma realidade comum à América Latina, mas devem ser interpretados simbolicamente e adaptados à sua própria realidade. A essência é universal, mesmo que os números mudem. Hábito 1. Pagar a si mesmo por último. Quando o salário entra na conta, muitos sentem um alívio imediato. E é aí que começa o ciclo. Primeiro pagam o banco, depois o financiamento do carro, o jantar do fim de semana, um presente para alguém, um mimo para si. No fim do mês, sobra pouco ou nada. E o pensamento automático surge: no próximo mês, eu começo a guardar. Mas o próximo mês chega e tudo se repete. Sempre. Esse é o erro silencioso de quem se acostumou a pagar a si mesmo por último. É como se a própria vida fosse menos urgente do que as contas alheias. Como se o futuro pudesse esperar eternamente. O estoico enxerga o contrário. O primeiro compromisso de um homem livre é consigo mesmo. O que você guarda hoje é o que protege você amanhã. Por isso, pagar-se primeiro não é um gesto financeiro, é um ato de autocuidado. Imagine sua poupança como uma fortaleza invisível. Ao separar 10% do que ganha, assim que o dinheiro entra, você está alimentando essa muralha. Ela te protege do caos das emergências, das decisões baseadas no desespero. Automatize isso. Faça esse valor desaparecer da sua conta sem esforço e trate esse compromisso como sagrado. É o aluguel que você paga ao seu eu do futuro que vai envelhecer, adoecer e ainda assim desejar liberdade. Hábito 2. Comprar agora e pagar depois. Vivemos na era da ilusão imediata. Comprar algo sem precisar pagar na hora parece mágico, mas toda mágica tem um truque, e aqui o truque é cruel. Empresas que oferecem compre agora, pague depois não estão interessadas em te ajudar. Elas existem para lucrar com a sua ansiedade, com sua pressa, com sua incapacidade de esperar. Elas contam com seus erros e cobram juros de até 30% por isso. Você pode até achar que está no controle, mas toda vez que compra algo parcelado, está comprometendo o seu amanhã em nome de um prazer que dura minutos. É como plantar dívidas no lugar onde deveria nascer sua segurança. Epicteto diria: não, é livre aquele que não domina seus desejos. Se você não consegue adiar a vontade de ter algo, está nas mãos de quem lucra com sua fraqueza. Use débito, use dinheiro. Veja o valor sair na hora. Isso dói e é esse desconforto que ensina. É nesse desconforto que mora o autocontrole. O simples hábito de pagar com o que você já tem te devolve o poder que o crédito silenciosamente te tira. Lembre-se, o preço real de uma compra nem sempre está na etiqueta, está no tempo de vida que você entregou para ganhá-lo. Hábito 3.
Viver acima das próprias possibilidades. Você pode comprar um carro de 30 mil. Talvez sim, mas você precisa. Provavelmente não. Essa é a pergunta que separa o impulso da consciência. Viver acima das possibilidades é a forma mais disfarçada de autossabotagem. Não se trata apenas do valor do bem, mas da energia que será drenada para sustentá-lo. Seguros, manutenção, combustível, juros. O custo não é financeiro, é existencial. Um carro mais barato poderia te levar aos mesmos lugares, mas a diferença entre o necessário e o desejado costuma ser ignorada por quem se move pela comparação e pela aparência. Marco Aurélio dizia: o que não é necessário é um fardo. Quando compramos mais do que precisamos, não adquirimos liberdade, assumimos correntes. Agora imagine o seguinte: ao invés de comprar aquele carro caro, você investe a diferença. Anos depois, esse valor se multiplica. E sabe o que é mais curioso? O carro envelheceria, o dinheiro investido cresceria. E a tranquilidade de saber que você pode parar de trabalhar se quiser, essa ninguém pode tirar. Muitos acham que liberdade é poder comprar o que quiser. Mas liberdade real é não precisar. É olhar uma vitrine e sentir que nada ali te falta. O que define sua vida não é o que você tem. É o quanto precisa ter para se sentir completo. E isso, no fim das contas, é uma decisão interna, não uma conquista externa. Quem é escravo do próprio desejo jamais será dono de si. A vigilância sobre o que queremos vale mais do que qualquer planejamento, porque a vontade mal treinada transforma qualquer renda em areia. Seja vigilante e saiba, a primeira forma de riqueza é o autocontrole. Hábito 4. Acreditar que só poupar é suficiente. Economizar é nobre, mas acreditar que apenas cortar gastos vai te levar à riqueza é como tentar encher um poço tapando os buracos, mas esquecendo de trazer mais água. Muitos se tornam mestres em poupar. Deixam de sair, fazem contas, comparam preços, renunciam a pequenos prazeres, mas continuam no mesmo lugar, porque estão esquecendo a outra metade da equação: ganhar mais. O estoico não despreza a simplicidade, mas também não fecha os olhos para a realidade. Se os seus rendimentos não crescem, há um teto que jamais será rompido apenas com cortes. É preciso nutrir sua fonte, aprender novas habilidades, buscar formas de agregar valor, gerar renda extra. Esse é o sol que faz crescer o jardim da liberdade financeira. E como um jardineiro atento, você precisa equilibrar poda e cultivo, reduzir gastos, sim, mas também expandir suas possibilidades. A disciplina de viver com menos deve caminhar ao lado da ousadia de fazer mais. Não se trata de ambição vazia, mas de responsabilidade. Porque quanto mais você pode ganhar, mais ferramentas terá para cuidar de si, da sua família, do mundo à sua volta. Como disse Sêneca, a prosperidade exige preparo. E o preparo começa quando paramos de nos contentar com o pouco, achando que isso é virtude. Hábito 5. Interromper o poder dos juros compostos. Poucos fenômenos são tão poderosos e tão ignorados quanto o efeito do tempo sobre o dinheiro. O juro composto é como um rio silencioso, que, quando respeitado, cava montanhas. Mas há quem o interrompa constantemente, retirando o que acumulou ao menor sinal de euforia, medo ou vontade. E com isso, recomeça do zero, de novo e de novo. Quem respeita o processo entende que o tempo é um aliado lento, mas infalível. Os frutos da constância não aparecem rápido, e é exatamente por isso que quase ninguém colhe. Vender investimentos no auge do entusiasmo, comprar por impulso uma casa que exige todo o seu patrimônio, trocar reservas por vaidades momentâneas. Tudo isso são formas de sabotar a própria jornada. É claro que uma casa pode ser necessária, mas será que é urgente? Será que o aluguel temporário não te daria mais leveza, mais mobilidade, mais paz? A verdade é que muitos compram imóveis para agradar um ideal, não uma necessidade, e perdem anos pagando juros e taxas que poderiam estar alimentando sua liberdade. Marco Aurélio nos ensina: o que é apressado raramente é sólido. A construção da riqueza é feita de tijolos pequenos colocados com paciência.
Se você destrói o alicerce a cada crise ou desejo, nunca terá onde descansar. Cuide do seu capital como quem planta uma árvore e regue, espere e confie. O tempo faz o que a ansiedade nunca conseguirá. Hábito 6. Adiar o início dos investimentos. O tempo não espera. E cada dia que você adia o primeiro passo, é um dia a menos de juros trabalhando a seu favor. Muitos acreditam que precisam de muito dinheiro ou de conhecimento avançado para começar a investir. Isso é ilusão. O que realmente é necessário é constância, humildade e disposição para aprender errando. Imagine um trabalhador comum que separa uma pequena quantia todo mês para investir em um fundo simples. Ele não entende de gráficos, não acompanha o mercado diariamente, mas ele tem um pacto com seu futuro. Todo mês o valor entra automaticamente e ele segue sua vida. 20 anos depois, essa rotina se transforma em liberdade, porque ele começou e não parou. Enquanto isso, outros seguem estudando a melhor hora, pesquisando o investimento ideal, esperando aquele curso definitivo, e perdem décadas nessa espera. O estoicismo ensina o que importa, é o que se faz com o agora. O futuro é um reflexo da disciplina de hoje. Não espere perfeição. Comece pequeno, mas comece. E nunca mais pare. Investir não é sobre fazer fortuna da noite para o dia. É sobre construir uma vida onde você não dependa da sorte. É sobre deixar de ser refém do acaso e passar a caminhar com os próprios pés. Lembre-se, não investir é uma decisão. E na maioria das vezes, é uma decisão que custa caro demais. O tempo, quando bem usado, se torna seu aliado mais leal. Ele é imparcial. Ele não apressa, mas também não espera. Quem planta, colhe. Mas quem adia assiste outros colherem aquilo que também poderia ter sido seu. A disciplina é o terreno fértil. A constância é a semente. O investimento é o crescimento invisível que um dia se torna sombra, abrigo e fruto. Hábito 7. Não. Medir seus gastos. Você sabe quanto ganha, mas sabe quanto gasta não no geral, nos detalhes. Porque é ali que mora o desperdício silencioso. O dinheiro escorre por entre os dedos, não porque faltam grandes decisões, mas porque sobram pequenas distrações. Um serviço que você não usa mais. Um débito automático esquecido. Um almoço fora todo dia, sem perceber o custo anual. Imagine seu dinheiro como água sendo despejada em um balde. Você adiciona mais a cada mês, mas o balde nunca enche. Por quê? Porque há buracos. E você nunca se deu o trabalho de procurar. Muitos vivem assim. Trabalham duro, recebem, pagam, vivem, e ainda assim não entendem por que continuam no mesmo lugar. É nessa diferença que mora a sua liberdade. Ganhar mais e continuar vivendo com simplicidade não é avareza, é sabedoria. É o que separa quem tem dinheiro de quem é livre. Sêneca nos lembra: aquele que é contente com pouco é rico. E isso não significa se limitar. Significa se libertar da necessidade de provar. Significa guardar parte do que você ganha, não porque você teme o futuro, mas porque você honra o esforço que te trouxe até aqui. A riqueza verdadeira começa quando você não sente mais necessidade de impressionar ninguém. Quando a paz pesa mais do que o status. Quando a sua tranquilidade vale mais do que qualquer aplauso. Ao longo deste vídeo, vimos que não é a falta de inteligência que impede a riqueza. É a ausência de ação consciente contínua e silenciosa. Muitos seguem tropeçando não por falta de oportunidades, mas por estarem presos a hábitos que sabotam o próprio progresso. E aqui está uma verdade desconfortável: se nada for feito, tudo continuará como está. A pobreza não precisa bater à porta. Ela se instala devagar, com pequenas decisões repetidas ao longo dos anos. Esses 10 hábitos são comuns, estão normalizados pela sociedade, incentivados pela publicidade, ignorados por quem deveria ensinar o contrário. Mas o estoicismo nos ensina que liberdade é escolha. E todo hábito é uma escolha disfarçada de rotina. A pergunta que fica é: quantas dessas escolhas ainda são suas? Começar a mudar exige vigilância, exige olhar para a própria vida com a coragem de um guerreiro que não teme as sombras. Reentender que você pode viver décadas trabalhando duro, mas se não corrigir esses hábitos,
estará apenas alimentando um ciclo que não leva a lugar algum. A liberdade financeira não é um prêmio aleatório. Ela é o resultado direto da sua capacidade de dizer não quando todos dizem sim. Não medir seus gastos te mantém cego. Comparar-se com os outros te mantém inquieto. Pagar-se por último te mantém escravo. E adiar seus investimentos te mantém eternamente no início. O que une todos esses hábitos não é o dinheiro, é o descontrole, a ausência de estratégia, a perda de autonomia. Pessoas ricas, no sentido mais profundo da palavra, não são aquelas que acumulam bens. São aquelas que dominam a si mesmas, que sabem esperar, que plantam antes de colher, que não negociam seus princípios por conforto imediato. São aquelas que vivem abaixo da própria renda, não por escassez, mas por sabedoria, que constroem no silêncio aquilo que muitos tentam comprar com barulho. E talvez essa seja a lição mais importante de todas: a riqueza não grita. Ela não precisa. Ela é percebida no andar tranquilo, na ausência de desespero, na clareza das decisões, no tempo disponível na vida, sem dívidas. Ser rico, no fundo, é poder escolher. E essa escolha começa nos bastidores, nos hábitos que ninguém vê. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Escolha um hábito, quebre-o, substitua-o por outro. Faça isso todos os dias. Não espere que o mundo se torne mais fácil. Torne-se mais forte. Como disse Epicteto, não peça que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como precisam acontecer e você será invencível. A partir de agora, você carrega nas mãos um mapa. Mas o mapa não leva a lugar nenhum, sozinho. Ele só tem valor se você decidir caminhar. Comente aqui embaixo qual desses hábitos mais te prendeu até hoje e qual deles você vai romper primeiro. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar, alguém que merece caminhar ao seu lado livre dos grilhões que ainda o impedem de prosperar. E lembre-se, a verdadeira liberdade não nasce de grandes conquistas, mas de pequenas decisões conscientes. A cada escolha bem feita, um grilhão se rompe. A cada renúncia inteligente, uma nova porta se abre. A paz não é ausência de caos. É preparação suficiente para enfrentá-lo e vencê-lo em silêncio.